Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Pode sentar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Louvor, muito obrigado. Que louvor abençoado, né? Aleluia, glória a Deus. Eu recebi aqui alguns bombons aqui do Rema. Quem estiver dormindo eu vou jogar, tá certo? Calma aí. Tô brincando. Mas pega aí, Marconi. Aí, ó. Vou ficar jogando às vezes. Amém? Glória a Deus. No último culto dos jovens, eu ministrei a respeito de controle sua vida. E eu falei que cada vez mais a ciência ela começa a se conectar e perceber a respeito da palavra de Deus, que vem antes, muitas vezes, de alguns conhecimentos a respeito da ciência. E a ciência já começa a estar alinhada à palavra de Deus e entender a respeito, por exemplo, da neuroplasticidade, aonde o seu cérebro ele pode modificar de acordo com o que você declara. Isso já está na palavra. Então, se você declara vida, se você declara alegria, coisas estão acontecendo dentro de você. Você pode falar, mas Ricardo, e o poder de Deus? Mas foi Deus que fez realmente. Tudo que está em você, está em mim, foi Deus que fez. E sabe que Ele nos deu o poder da escolha. Ele deu uma maravilha, que é o poder do livre-arbítrio. Então, se você está aqui, é porque você escolheu estar aqui. Ninguém foi obrigado a estar aqui, acredito. Se alguém for obrigado, por favor, levante a sua mão, que nós vamos conversar com quem te obrigou a estar aqui. Né? Mas é um poder que você tem de escolha. E esse poder de escolha é o que vai revelar realmente se você está confiando de todo o seu coração em Deus. E a palavra que Deus colocou, né, a primeira palavra, tinha tudo a ver com perigo. O pastor Eduardo, no último culto, ele falou que, em algumas situações, se começarmos a utilizar essa palavra, inclusive em relação ao batismo do Espírito Santo, somos perigosos. Não é? Só que Deus foi meio que modificando essa palavra em relação, porque a primeira palavra que veio foi, você é um perigo. Eu falei, mas não sei se vai ficar muito legal, né? Vai ficar meio estranho. Mas a palavra que veio é defendendo a sua vida. Sabe que somos perigosos. Somos perigosos para o inimigo. E o inimigo sabe disso. O problema é que, muitas vezes, nós que não sabemos utilizar as armas corretas, não sabemos o poder que nós temos, o poder de Deus. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma grande armadura, você tem uma arma, que é a palavra de Deus. O problema é que as pessoas, com o passar do tempo, começaram a usar essa palavra perigo de uma forma muito, vamos colocar, negativa. Mas quando a gente fala perigoso, a gente está falando que você tem um poder dunamis, um poder que pode realmente explodir as armadilhas do inimigo, que você não é refém do inimigo, que você tem um controle da sua mente, por exemplo. O pastor Eduardo, ele ministrou no último culto, e sugiro que você vá lá no YouTube e assista novamente a ministração dele, a respeito de entre pensamentos. Você controla os seus pensamentos. Se chega um pensamento negativo, você consegue controlar esse pensamento. O problema é que os cristãos, eles não estão sabendo como utilizar o que a palavra nos instrui. Então, estamos sendo medianos. Estamos, infelizmente, vivendo na média. E sabe que viver na média é muito confortável? Porque você não se arrisca. Mas quando você começa a perceber o poder que você tem, você começa a viver um futuro de grandeza. E se formos para a palavra, nós vamos perceber que Jesus, ele é um homem bom, ele veio pregar, ele pregou a bondade. Ele pregou, é um homem bom, né? Deus é bom, Jesus é bom. Só que ele não era inofensivo, ele era perigoso. Como eu já expliquei para vocês, entendam o sentido da palavra. Quando
Judas foi entregar, um exemplo, foi entregar um dos evangelhos, eu acho que é João, quando Judas foi entregar Jesus, né, beijar Jesus e mostrar ali para aqueles pessoal que ia prendê-lo, os estudiosos dizem que tinham 600 homens para prender ele. E dizem que aqueles 600 homens caíram no momento que ele soltou o poder de Deus. Então, esse mesmo poder que Jesus tinha e tem, ele nos possibilitou a usar, como diz em Romanos capítulo 8. Somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão é, estamos utilizando de fato ou estamos vivendo na média? Esse é um detalhe. E sabe que nós passamos por diversas circunstâncias na vida. E essas circunstâncias, adversidades, elas chegam. Você não consegue controlar. Mas como eu falei na última ministração, você consegue controlar a sua reação. Você consegue controlar a sua reação. Sabe que eu estava me lembrando quando Heitor nasceu. Foi até engraçado, porque eu não esperava a minha reação naquele momento. Eu tinha chegado de uma reunião muito desgastante, eu vindo de Recife, cheguei em João Pessoa, a Nayana estava com 8 meses de gestação. E eu falei, Nayana, desce aí, que eu não vou nem subir, que eu não estou com cabeça para ficar em casa, vamos jantar em algum lugar. E nós fomos para um local, um restaurante, ela desceu, nem subi, e chegou lá, ela estava assim, estava com a roupa normal, né, sem nenhum preparativo, e ela foi no banheiro. Quando ela voltou, ela olhou para mim com a cara meio assustada, falou, fique calma, fique calmo. Eu falei, por quê? Ela, a bolsa estourou. Rapaz, você não tem noção desse homem aqui como eu fiquei. Eu não sabia se eu comia, se eu pagava a conta, se eu me levantava. Eu lembro que eu olhei para ela sem reação. Eu me preparava para isso. Só que quando chegou a circunstância, eu não consegui controlar. E ela, fique calmo. Aí a menina percebeu que eu estava um pouco agitado e falou, Senhor, eu vou guardar, eu já com o cartão na mão, é para eu pagar? Não, ela, não, rapaz, vai-se embora. E no carro, eu falando, Nayana, e agora? A gente vai para casa, pega as coisas, dá tempo ou não vai? Ela, não, vamos para o hospital. Ela liga para a médica, rapaz, cadê que eu não saía número nenhum? Então eu não consegui controlar as minhas reações. Eu, apesar de ter me preparado para algumas situações como essa, mas eu não consegui me preparar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Nasceu bem, né? Fiquei naquele momento, mas tudo isso vira como uma experiência de vida. E estou aqui contando para vocês. Mas a questão que eu quero falar para vocês é a questão de utilizarmos realmente o poder de Deus em situações de circunstâncias e adversidades que acontecem em nossas vidas. Sabe que tem um filme onde tinham 2 irmãos gêmeos. Um era modificado geneticamente, o outro era natural. E esse que era natural, ele era bem mediano, né? Ele chegou para o irmão geneticamente modificado e falou, vamos atravessar esse mar aqui até aquela outra ilha? Aí ele falou, vamos. E eles começaram a nadar. Chegou no meio do caminho, o irmão geneticamente modificado começou a se cansar. E falou, rapaz, você está indo muito longe, eu estou cansado, eu não aguento mais. E o irmão que era mediano, falou, não, vamos atravessar. Ele, rapaz, é melhor a gente voltar, a gente já está no meio, é melhor a gente voltar. A resposta do irmão mediano era, eu não guardei fôlego para voltar, eu guardei fôlego para avançar. É isso que eu quero deixar para você. Você tem uma aljava cheia de flecha. Você não está nessa vida para guardar coisas. Você está nessa vida para avançar para o seu futuro.
Você não pode combater o futuro, você tem que construir o futuro. É diferente. Infelizmente, muitas pessoas estão combatendo o futuro. Como eu falei até na última ministração, pessoas elas pensam muito como que vai ser a sua morte. Elas planejam a morte e esquecem de planejar a vida. Pessoas, se tem alguém aqui, nada contra, elas já preparam até a própria cova. Ela já sabe onde vai morrer, onde ela vai estar ali naquele momento, respeito. Mas a pessoa acaba esquecendo de viver. E ela passa a viver pensando na morte. E sabe que a palavra de Deus ela tem muitas instruções a respeito de como devemos realmente viver a vida. Eu queria que você abrisse lá em 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Porque sinceramente, como ministro da palavra, eu não posso ensinar a você não falhar, mas eu posso ensiná-lo e guiá-lo a não desistir. O meu objetivo aqui como ministro da palavra de Deus é que você não desista da sua vida, é que você avance, é que você receba essas instruções, levante a sua cabeça e comece a ir buscar o seu futuro. Você tem um propósito, você tem um chamado para essa vida, você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa extraordinária, você tem uma missão aqui na terra, você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa, algo tem na sua vida, eu não sei, mas você vai descobrir o que vai ter na sua vida, o que Deus depositou e confiou em você para modificar, ou melhor, transformar essa civilização. E para isso nós precisamos renovar nossa mente, para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está aqui as instruções, vamos ler. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao filho Salomão. Estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Olha, interessante. Um homem, um rei, passando as instruções para o seu filho Salomão a respeito da vida. E ele fala duas palavras: seja forte, seja homem. Podemos concluir: seja forte, seja corajoso. E essas mesmas instruções foram as instruções que o Senhor deu para Josué. Quando Moisés morreu, quem substituiu Moisés para entrar na terra prometida foi Josué. E pense bem, ele recebeu uma grande encomenda de entrar na terra prometida. Eles já estavam há muito tempo no deserto. Josué era um auxiliar de Moisés. Aquele auxiliar já tinha visto Moisés resplandecer o rosto dele como o Senhor. Ele via Moisés entrando na tenda, fazendo grandes coisas. Ele via Moisés instruindo o povo. Ele via coisas acontecendo com aquele homem de Deus. E Moisés morreu. E Josué era um menino. E Josué
era o auxiliar e agora era a pessoa que ia seguir aquele povo para a terra prometida. Pense bem, se alguém chega para você e fala assim, a partir de agora, você vai conduzir essa nação. Agora é com você. Você vai ter algumas batalhas, não vai ser fácil, mas você vai chegar. Mas o Senhor, Ele deu algumas instruções para Josué. Essas mesmas instruções, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. A questão de ser corajoso é você ser perigoso. Se você for no Velho Testamento, fala muito a respeito de guerras e batalhas. E aqueles homens, eles estavam preparados para guerras e batalhas. Sabe o que acontece no dia de hoje? Nós não estamos preparados. Porque nós recebemos algumas vezes instruções da palavra de Deus e não estamos aplicando o que a palavra de Deus diz. É forte, né? Ficou um pouco tenso aqui o clima. Mas é assim mesmo. Eu estou aqui para te guiar, para que você não desista. Eu não estou aqui, também estou aqui para te agradar. Mas eu quero que você não desista. Então eu não posso, algumas vezes, passar a mão na cabeça de todo mundo. Mas eu quero que você saia daqui com esse pensamento que você é forte e corajoso. Que nada pode te abalar. Que você tem uma aljava cheia de flechas e você vai utilizar todas nessa vida. Você não vai poder guardar essas flechas quando você morrer. Sabe que o povo hindu, eles acreditam na reencarnação. Então eles acreditam que eu vou morrer, depois eu vou chegar em outro corpo e vou viver novamente. Os gregos antigos acreditavam que eles tinham uma única vida. Então eles viviam num senso de urgência. É a minha única vida, eu tenho que viver. Então eles viviam, com intensidade. E Jesus, Ele nos deu a instrução que nós temos a vida eterna. Só que essa vida, ela não começa apenas no céu, ela começa agora, a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você já tinha uma vida, mas uma vida mundana, uma vida com a natureza pecaminosa. Mas você, a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ter uma vida eterna. Você passa a ser perigoso. O inimigo tem medo de você, tem medo de mim. Só que, até como foi dito por Ritinha na outra ministração, alguns cristãos estão com a cabeça baixa. Eles estão do outro lado da cruz ainda. Acho que alguns esqueceram o que Jesus fez. Eles estão ainda no outro lado da cruz, quando ainda não estava nada consumado. Nós estamos aqui pela vitória. Ele venceu. Não estamos aqui para ficar com as cabeças baixas, de ficarmos diante de algumas adversidades, ficar pensando o que vai ser da minha vida, como o pastor Eduardo disse, ó céus, ó terra, Nós precisamos olhar para o céu e definir realmente que somos o povo mais alegre dessa terra, desse mundo, e que podemos ter um propósito de vida de impactar as nações. Impactar as nações. Sabe que o inimigo não está satisfeito do que você está fazendo. Ele sabe do seu perigo. Ele sabe. E toda vez que você começa a procurar a Deus, a buscar a Deus, aí você está aqui, ele está incomodado. Ele começa a ficar incomodado. Algumas coisas podem acontecer, mas você tem a instrução do céu para livrar desses momentos. Esse vai ser o propósito da sua vida. Destruir as armadilhas do inimigo. Pessoas estão precisando. Tem pessoas que estão desesperadas, sem esperança, e a solução está em mim e em vocês. Não está apenas nos pastores, nos ministros, estão naqueles cristãos que entendem essas instruções da palavra de Deus.
Pessoas estão precisando de vocês. E Deus confiou esse perigo, essa força, essa coragem nas nossas vidas, de impactar o mundo. Pessoas vão te ligar e vão falar, pelo amor de Deus, está acontecendo isso, aquilo, eu não sei mais o que fazer, eu quero desistir, eu estou entrando num momento, e você vai ter uma palavra de alegria, de exortação, onde ela vai receber aquela palavra e não vai desistir. Abra comigo em 2 Reis. Aleluia, glória a Deus. Você é forte e corajoso? Aleluia. Você vai sair com essa palavra hoje. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 20, nós vamos ler. Esse homem aqui que conta a história, que é a história de Eliseu, Eliseu é um exemplo de um homem que largou tudo que ele tinha para seguir os planos de Deus. Um homem que estava trabalhando no arado, fazendo ali a plantação, até que Elias chega. Eu acredito que vocês conhecem essa história, e coloca um manto nesse homem de Deus. E aquele homem, ele acaba com tudo que ele tinha, os bois, né? Ele acaba com as plantações e segue Eliseu, porque ele confiava de todo o coração nos planos de Deus. E esse homem sabia que ele ia passar por algumas situações, mas situações que ia avançar nos planos e propósitos de Deus para a vida dele. Ele não tinha mais como voltar. Eliseu, quando recebeu essa promessa, ele não tinha mais como voltar. Sequer mais ele tinha bois. Sequer ele tinha mais plantações. Mas ele acreditava no plano de Deus. E aqui ele está morrendo. E esse homem, que havia uma guerra, estava tendo uma guerra entre o povo de Judá e o povo de Israel. E esse rei Jeoás, ele vai buscar o profeta, porque o Eliseu estava do lado do povo de Israel. E ele vai atrás desse profeta, o Eliseu, que para eles era, né, o homem que ia dar a vitória para eles. E olha que interessante essa história, que tem tudo a ver com as nossas vidas. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhes disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Ele deu algumas instruções para aquele rei. Falou: pega um arco, pega algumas flechas, eu vou te mostrar, você abre essa janela e pega o arco, estica o arco e joga a flecha. E o rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele. Olha só. O homem de Deus ficou bravo com o rei. Deus ficou bravo com aquele homem e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e o destruiria completamente. Mas agora você o vencerá somente 3 vezes. Aqui nos dá uma lição a respeito
as flechas que Deus te deu. Você pode utilizar ou não, é uma escolha sua. Você pode vencer 3 vezes ou completamente. A escolha é minha e a escolha é sua. Você pode levar para o seu túmulo todas as flechas ou usá-las durante a sua vida. Agora eu quero te lembrar uma coisa: caixão não tem gaveta. Eu vou morrer. Provavelmente você também vai morrer um dia. Mas eu quero que você saia com essa consciência que você precisa usar as flechas. Que você precisa impactar o mundo. Você precisa começar a partir de hoje a olhar para você como um homem e uma mulher perigosa. Um homem perigoso para o inferno. As chaves já estão em nossas mãos, estamos com a aljava, estamos com as flechas e precisamos atirá-las com as instruções que Deus nos deu. Pessoas estão paralisadas com ansiedade, com depressão, com situações da vida, mesmo sabendo que tem as flechas, elas estão paralisadas. Isso é uma armadilha, é uma arma que o inimigo utiliza, que é distrair o povo de Deus. É a única forma que ele consegue nos destruir, é nos distrair. Ele tem essa maneira, essa estratégia de tentar acabar com o povo de Deus. Distraindo, trazendo coisas dessa terra, né? Coisas que muitas vezes acabamos caindo, coisas que se acabam, momentâneas, né? E algumas pessoas acabam se deleitando nessas coisas. Aonde Deus tem um grande tesouro para nossas vidas. E Ele sabe disso. Se você for no livro de Neemias, você vai perceber, no capítulo 4, qual é essa estratégia. Neemias estava criando a muralha e veio 4 homens tentando distraí-lo, para que ele não reconstruísse a muralha. Essa é a estratégia do inimigo. Ele não tem força contra você, contra mim, mas ele tem uma armadilha, uma estratégia de distração. Porque como João, capítulo 10, versículo 10 diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem um ponto ali, diz assim, e eu vim. Olha o impacto. Ele veio e eu vim, para que você tenha vida, e vida em abundância. É desse jeito. Estamos vivendo com abundância as nossas vidas? Eu não estou dizendo em relação a carros, casa, dinheiro, não. Eu estou dizendo a mesma consciência que Paulo tinha a respeito de prosperidade, de ter todas as nossas necessidades sendo supridas pelo poder de Deus. Abra comigo lá em Filipenses. Lucas. Não está dormindo não, é porque eu tive vontade de jogar para ele aqui. Em Filipenses, olha só, Paulo está preso. E mesmo preso, ele tem essa consciência da prosperidade do poder de Deus, da prosperidade verdadeira, a prosperidade bíblica. Ele conta, inclusive, aqui nessa carta maravilhosa, que ele já teve muito, teve pouco, mas ele era suprido em todas as suas necessidades. Um homem preso. Olha a consciência desse homem. Um homem que estava ali, numa situação onde ele poderia estar paralisado, mas ele estava avançando, mesmo preso. Mesmo preso. E nós estamos com total liberdade nas nossas vidas. Ninguém aqui está preso, amém? E nem vai estar preso. E temos essa liberdade de pregar a palavra de Deus, de levarmos essa palavra.
Abra comigo no versículo 13. Eu não vou ler todo aqui. Olha só que interessante. Diz assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ele já começa a impactar não apenas as pessoas que ele conhecia, mas a toda a guarda do palácio. A guarda pretoriana já estava sendo impactada pelo poder de Deus apenas por aquele homem. Aquele homem estava fazendo o poder de Deus sendo conhecido mesmo com as algemas. Mesmo sendo preso, aqueles guardas estavam visualizando o que aquele homem poderia fazer por meio do poder de Deus. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Homens estavam sendo motivados, mesmo ele estando preso. Imagine você ver um homem sendo preso por uma situação e falar assim: rapaz, eu não quero isso não, para mim não. Eu vou ser preso como ele? Mas aqueles homens estavam sendo motivados pela movimentação, pela ação daquele homem, pela paixão dele. A paixão, nós precisamos ter paixão pelo nosso futuro. Nós trazemos realmente essa paixão para o nosso coração de estarmos avançando no propósito de Deus. A paixão vai definir o seu futuro. Qual é a sua paixão? Vai definir muitas vezes nossos futuros, o que você está depositando. É no sobrenatural ou é no comum? Você quer ficar conhecido como comum ou como o extraordinário? Então eu sei que você quer ser o extraordinário. Então você precisa começar a motivar outras pessoas a respeito dessa palavra. E continua assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Mas esse homem, mesmo passando por uma dificuldade, aonde ele poderia muito bem falar assim: me mata logo, Senhor, porque eu não aguento mais, estou preso, e não é qualquer tipo de prisão. Eu sei que as prisões aqui no Brasil são péssimas, mas nós estamos falando aqui numa prisão de um calabouço, aonde realmente era um local que tinha um cheiro desagradável, umidade muito grande. E ele estava falando essas palavras: viver é Cristo e morrer é lucro. Circunstâncias não podem definir as suas reações. Quem controla as suas reações é você, sou eu. As circunstâncias podem chegar, mas quem vai controlar essa reação sou eu e é você. Você tem a alegria do Senhor, você tem o poder de Deus e nada pode te parar. Então você precisa ter essa consciência da presença de Deus, que você pode avançar em meio às circunstâncias. E que essas circunstâncias vão ser passageiras, vão ser leves. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que o poder de Deus pode fazer. E esse homem, ele continua: estou pressionado, caso
Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Meu Deus do céu. Um homem sofrendo, com diversas adversidades ali, com circunstâncias, e ele tinha consciência que precisava ficar um pouco mais, por causa daqueles homens, por causa da pregação do Evangelho. E essa noite, nós temos aqui uma mesa posta, uma mesa onde demonstra realmente um sangue derramado, um corpo moído, que não foi à toa. Como eu disse no início, tudo foi consumado, foi pago por Ele. Está pago. O véu se rasgou. Ele ressuscitou. Ele voltou para falar com seus discípulos. Ele não simplesmente sumiu. Os discípulos viram Ele indo aos céus. Isso não é religião. Porque a religião, ela vai tentar religar alguma coisa. Isso é relacionamento. Um homem que estava mostrando, eu tenho um relacionamento com vocês. Um próprio Deus estava mostrando um relacionamento genuíno. Se você for em Atos capítulo 1, você vai ver que os discípulos viram ele indo aos céus. Qual é? Eu vou até falar para você que está nos assistindo. Qual é a religião que demonstra isso? Qual é a crença que você vê seu próprio Deus indo aos céus? Eu faço esse desafio para qualquer um que desconfia. Porque a palavra, ela já foi comprovada. E ela está sendo demonstrada a cada dia a respeito do poder. Eu estava conversando com Nayana recentemente, falando um pouco a respeito até dessa situação que nós estamos passando. E o que eu vou falar não está comprovado, é uma questão que eu pensei sobre isso. Que eu estava lendo um livro que Ative o Seu Cérebro, que é de Carolina Leaf, que ela é uma neurocientista e ela consegue fazer um paralelo entre a ciência e a palavra de Deus, o poder de Deus, e ela fala a respeito da ativação do nosso cérebro, das questões que é possível fazer e que nós estamos utilizando apenas 5% do cérebro para nossas vidas. Mas coisas que ela fala nesse livro são em relação à neuroplasticidade, coisas que não estamos utilizando, aonde podemos controlar situações, pensamentos. Ela dá algumas instruções a respeito disso. Eu até esqueci o que eu ia falar a respeito do cérebro. Agora eu lembrei, das células. E ela fala uma coisa interessante, que já fica comprovado na ciência, que na maneira que você ativa o seu cérebro, o corpo humano ele libera linfócitos T. Ele libera serotonina, oxitocina, dopamina, da maneira que você declara a fé. Isso está comprovado já. Inclusive tem médicos, neuros, que antes de fazer a cirurgia, ele ora pelo paciente, porque eles já perceberam que começa a ativar situações dentro do corpo humano. É incrível, né? Inexplicável. Mas quem pode explicar é Deus. Estamos aqui para receber. E a questão dos linfócitos T, isso é uma coisa que eu pensei, tá? Já estão verificando os cientistas que pessoas que possuem linfócitos T em grande escala, elas não podem ser contaminadas pela Covid. Eles estão estudando sobre isso. Mas mesmo que não tendo essa comprovação ainda, eu quero que você comece a declarar fé, que você comece a declarar vida, que morte não vai chegar na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, e você vai começar a declarar isso, porque é uma ativação. Porque no momento que você declara alegria, fé, vida, coisas vão acontecer. Porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo. E a própria doutora Carolina Leaf, ela fala sobre isso.
O Espírito Santo guia, você ativa e coisas acontecem. Porque, como diz em Efésios capítulo 5, não embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E no momento que você ativa isso, você está enchendo, você está se enchendo, você está criando ali coisas dentro de você, coisas poderosas. José, ele tinha essa consciência. Um homem que havia uma promessa de ser rei, e ele foi preso, foi vendido pelos irmãos, foi preso, né, foi levado ali para Potifar como escravo. Aconteceu aquela situação lá com a mulher do Potifar, ele foi preso, ficou um bom tempo preso, e mesmo preso, ele ainda tinha a esperança. Ele ainda estava ativando o extraordinário de Deus. Ele estava ativando o poder de Deus. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Sabe por quê? Porque ele estava lá, em Gênesis 40 diz sobre isso. Ele estava lá na prisão. Eu, às vezes, fico imaginando José lá na prisão, tal, e provavelmente ele estava lá pensando, um dia eu vou chegar, não sei o tempo, mas eu vou ser rei. Vai acontecer. Até que ele escuta 2 camaradas contando a respeito de sonhos. E eles têm um sonho, um copeiro e um padeiro. E aqueles homens contam o sonho para ele, e ele interpreta os sonhos. Ele interpreta que o copeiro ia ser salvo, e o padeiro ia morrer. E aquele copeiro, ele volta a servir o faraó, até que o faraó tem um sonho. Mas a palavra de Deus diz, em Gênesis 40, que o copeiro esqueceu de José. Mas não disse que Deus esqueceu de José. Ele disse que o copeiro esqueceu de José. Mas Deus não esquece das nossas vidas. E quando o faraó disse que teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou daquele homem na prisão. 2 anos. E porque nós estamos paralisados por situações que acontecem, e não temos paciência, e não esperamos no Senhor. E aquele homem é livre, vocês sabem da história, vira o grão-vizir do Egito, e vira o vice-governador. E muitas vezes nós estamos paralisando as nossas vidas. Como eu disse, não sei o que você está passando, mas não permita que essas distrações parem as promessas de Deus. Coisas vão acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Algo vai acontecer. Siga firme, não desista, avance, porque a esperança do Senhor, aquele que espera no Senhor, e a espera não é ficar parado, é avançar. A esperança é um avanço, é uma ação. E Isaías fala sobre isso. Você esperar no Senhor, você vai voar altos como as águias, vai correr, não vai se cansar, vai caminhar, não vai se fadigar. Isso é ação, não é paralisação. Então, no momento que você está esperando no Senhor, não é para você ficar parado, é para você agir. É para que eu também acorde para a ação. Sabe que o inimigo tentou me paralisar numa área da minha vida, colocando setas, tentando me paralisar, trazendo algumas fraquezas, mas o Espírito Santo é bom demais. Deus, Ele é muito bom. E no momento que Ele demonstra, por meio da sua palavra, que você pode controlar a sua vida, porque Ele deu esse poder da escolha, Ele deu um poder de você dominar, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, aonde Ele nos deu esse privilégio de dominar toda essa terra. Então eu queria acabar dizendo para você que você não é inofensivo, você é perigoso, porque você domina essa terra. E você pode dominar os seus pensamentos, você pode controlar os seus pensamentos, e você pode acabar com as investidas do Satanás. Eu queria chamar o louvor.
Nós temos ainda próxima etapa aqui desse culto, mas eu queria lembrá-lo e que desse poder que você tem, que você não fique guardando as suas flechas. A partir de hoje você vai começar a tirar essas flechas. Eu queria que apagasse um pouco as luzes. Você pode escolher. É um poder da escolha. De você viver no passado, permanecer no presente, ou criar o seu futuro. Você pode escolher a você permanecer, ficar no passado, viver no passado, permanecer no presente, ou você criar o seu futuro. É um poder de escolha. Embora o amanhã, que vai existir o amanhã, independentemente da minha escolha ou da sua, o amanhã vai chegar. Mas o futuro vai depender do que nós estamos fazendo. O amanhã vai chegar, mas o futuro vai depender do que nós estamos fazendo.